Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. Esta é a nossa trilha de Python, semana 7, aula 2. Se você não viu a aula 1, recomendo dar uma olhadinha lá. É bem legal, a gente está treinando alguns conceitos ali de data frame e tal. Fiz uma revisãozinha bem bacana, um exemplo bem tranquilo. O que a gente vai falar nessa aula, então, pessoal? A gente vai falar aí de como calcular para uma variável aleatória discreta, média e desvio padrão, tá? Como é que a gente pode calcular isso? Mas eu acho que é interessante fazer referência a algumas aulas lá da trilha de teoria da nossa semana 7, né? Que, enfim, vai aparecer conforme a necessidade. Então vamos lá. O que vocês vão precisar aqui, pessoal? Primeira coisa interessante, né, que aparece aqui vocês vão precisar da aula 3, tá? E essa aula 3 aqui, pessoal, eu tenho aqui o conceito, né, de o seguinte, como é que eu acho a função de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória a partir da interseção de eventos. Então, probabilidade a gente tinha definido em semanas anteriores a partir de eventos, né, probabilidade de ocorrência de eventos. E como é que eu chego na probabilidade de uma variável aleatória a partir disso? Então, eu mostro aqui o exemplo de seleção de 3 pacientes de forma aleatória, né? E coloco que a probabilidade de cada um desses pacientes escolhidos aleatoriamente serem alérgicos é de 20%. E faço um experimento em que eu escolho 3 pacientes e vejo aí qual que é a distribuição de probabilidade de X, onde X é o número de pacientes com alergia. Claramente, X é o número de pacientes com alergia, ou seja, X é uma variável aleatória, discreta, tá? Então, como é que eu faço isso aqui, pessoal? Primeiro, eu defino os eventos. Paciente, o evento A é paciente 1 alérgico, primeiro paciente a ser escolhido. B, o segundo paciente escolhido a ser alérgico. E o terceiro paciente a ser alérgico também é o evento C, tá? E aí eu tenho as probabilidades associadas a cada evento, são iguais, né? Porque os eventos são, enfim, independentes, né? A população é suficientemente grande, a probabilidade não muda. E aí eu faço aqui o nosso diagrama de árvore para ilustrar a sequência de possíveis eventos que eu tenho, né? Do primeiro paciente ser alérgico, o segundo ser alérgico, o terceiro ser alérgico. Aí tem uma probabilidade conjunta, né? Dado que os eventos são independentes, é só multiplicar a probabilidade de cada evento para obter aí a probabilidade de acontecer primeiro paciente alérgico, segundo alérgico, terceiro alérgico, dá 0,0008 e demais probabilidades eu consigo calcular assim. O interessante disso, pessoal, é que eu consigo compilar uma tabela a partir desses valores, indicando qual é a probabilidade de ocorrência de, por exemplo, o número de pacientes alérgicos X ser igual a 0, 1, 2 e 3. Então, a partir desses eventos aqui, né, a probabilidade conjunta desses eventos, eu chego nessa probabilidade, nessa tabela de distribuição de probabilidade para a variável aleatória discreta x. Tudo isso está comentado, está discutido na aula de teoria 3, tá, pessoal? Vai aparecer um card aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá? Que mais? Aqui, pessoal, a gente tem também a outra aula, essa aqui eu vou pular, não é a aula 4. A aula 5 é legal porque eu falo das probabilidades, né, para variáveis aleatórias. Eu faço uma recordação ali de evento simples e composto e faço analogia para as propriedades de probabilidade para a variável aleatória discreta x. Então, se você não viu também essa aula, vale a pena dar uma olhadinha, até porque lá eu defino as fórmulas que a gente vai usar aqui nesse vídeo, que é média aritmética de uma variável aleatória discreta x e também o desvio padrão. A gente vai usar essas fórmulas, a gente vai voltar nelas, tá? E por fim, eu tenho aqui a aula 6. Se você não viu a aula 6, também vai aparecer um card aqui, tá? Em que eu pego esse exemplo do número de pacientes, né? Alérgicos, e tenho aí, digamos assim, utilizo aqui como é que faz os cálculos, como é que você pode fazer os cálculos, tá? Uma coisa importante, pessoal, que eu gostaria de destacar é que a gente vai focar mais nesse exemplo numérico aqui, tá? Para fazer os desenvolvimentos em Python. Então vamos lá. Então, entendido tudo isso, ou pelo menos você sabe de onde vem cada coisa, eu vou então agora pegar esses dados aqui, eu vou criar um novo notebook. Então vou vir aqui no Google, vou digitar Google Colab. Colab. Lembrando que na descrição do vídeo, esse Google Colab vai estar disponível, vocês podem copiar e colar ou salvar no seu Drive
todo o código que eu vou criar. Aí eu venho no Google Colab, eu já estou logado na minha conta Gmail. Significa que agora, nesse momento, eu vou criar um novo notebook, eu vou criar um novo documento com extensão .ipynb. E esse novo documento, então, ele vai estar gravado no meu Google Drive automaticamente. Não preciso me preocupar em ficar salvando, ele já vai salvando de forma automática cada vez que eu executar. Aqui eu vou botar alterar o nome, né? S07 P02. Legal, então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dados aqui, tá, pessoal? Então eu vou usar o tabela de dados, ou data frame, da biblioteca Pandas. Então eu vou utilizar a biblioteca Pandas, a biblioteca Pandas, né? E aí primeiro eu coloco aqui os meus dados, que são os valores das probabilidades. Lembrando que eu uso ponto e não vírgula, porque toda a linguagem de programação, não é só Python, é sempre língua inglesa. Em língua inglesa a gente representa a casa decimal com ponto, tá? E aí eu ponho aqui agora 3. Estou botando as probabilidades, né? Vamos encerrar aqui já. Pronto, isso tem que ser manual, não tem jeito, ok? A menos que tivesse num arquivo e eu puxasse desse arquivo, enfim, aí ficaria mais fácil. Mas não é o caso. Então aqui a gente já vai digitar, também não é tanta coisa assim, né? E lembrando que tudo isso aqui eu já fiz na aula passada, que eu já indiquei, tá, pessoal? Esses desenvolvimentos todos eu já expliquei, eu não vou explicar novamente, tá? Como é que você põe essas informações. Então eu tenho 3 listas, e essas 3 listas eu vou juntar dentro de um data frame, que é a tabela de dados. Então isso vai ficar como se fosse uma tabela mesmo, né? E aí, ó, eu vou botar data, aqui eu ponho colchetes para indicar que é uma lista que só tem um valor, que é essa primeira linha de dados. Se eu tivesse mais linhas, eu botava mais valores, tá? Então seria uma lista de listas, vamos falar assim, se tivesse mais linhas. Então, cada lista seria os dados de uma linha. Muito bem. Então, aqui eu vou botar index, que é o nome da linha, da única linha, né? E colunas vão ser os nomes das colunas. Aqui eu vou mandar imprimir, bastando colocar aqui o nome da variável. Então, vai aparecer justamente essa tabela, que é a tabela onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai fazer os nossos desenvolvimentos. Está aqui, funcionou legal. Então, eu posso também fazer um gráfico aqui, pessoal, só para reforçar isso. A gente já tinha feito na aula passada, mas a gente vai fazer de novo. Eu posso, por exemplo, pegar, selecionar todos os dados que estão na linha de nome P. Aí eu ponho 2 pontos, significa que eu vou pegar todas as informações de todas as colunas da linha com nome P, de nome P, e vou usar essas informações para construir um gráfico de barras, plot bar, tá? Então, ele faz aqui corretinho. No eixo X, a gente tem os valores aí do X, né? E no eixo Y tem a probabilidade correspondente, tá? Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer essa conta, né? Eu tenho uma conta para fazer. Eu quero calcular, por exemplo, a média. Então, aqui, por exemplo, para calcular a média, eu tenho a fórmula que está dada aqui, que é fazer o quê? É fazer o produto de x de i por p de x de i e fazer a soma disso, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, vou criar uma nova linha, vamos criar uma nova linha nessa tabela que a gente vai chamar df.lock. Então, essa nova linha vai ter nome x vezes p. Eu vou botar 2 pontos, porque eu vou aplicar isso para todos os elementos daquela linha, ou seja, para todas as colunas. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer df.lock, tá? Vou pegar o conteúdo da linha de nome P, toda a linha P, portanto aqui eu pus 2 pontinhos para pegar todos os valores de todas as colunas, e vou multiplicar por colunas. Esse colunas aqui, pessoal, na verdade, é 0, 1, 2, 3, tá? Isso aqui são os valores de x de i, tá? Então estou multiplicando P de i vezes x de i e armazenando o resultado nessa nova linha que eu estou construindo aqui, e que está guardando lá no data frame, tá? Então o meu data frame ele vai ser atualizado, pessoal. Vai ter essa nova linha, tá vendo? Ó? X vezes P. E vocês reparem que é esse valor aqui 0 vezes o P, a probabilidade correspondente, deu 0. Esse valor de X vezes o valor de P correspondente. E assim por diante, tá? Então deu certo, legal. Isso daqui, se eu pegar e fizer agora a soma dos valores contidos nessa linha, eu tenho a média. Então vamos fazer isso agora? Vamos. Então vamos fazer a média aqui, ó. Média é igual a soma. Aí eu vou botar dataframe.lock x
vezes P. Então, eu estou fazendo o seguinte, estou falando assim, pega todos os valores da linha de nome X vezes P, né? Todas as colunas, na verdade, e faz a soma, tá? E aí eu venho aqui e vou botar média, ok? Vamos lá, ó. Vamos ver o que vai dar agora, ó. Certo, bateu com o que a gente tinha feito de forma manual. Quando a gente está programando, sempre é legal fazer uma validação manual, tá, pessoal? E depois, porque isso aqui é uma coisa automática e, eventualmente, um ou outro errinho podem passar desapercebidos na hora que você põe isso de maneira automática, tá? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte: como é que eu faço para calcular o desvio padrão? É a raiz da variância. Ok, mas como é que eu faço aqui? Eu tenho que fazer um x de i ao quadrado vezes p de x de i menos mi, que é a média que eu já calculei agora nesse momento, ao quadrado, tá? Na verdade, eu faço primeiro a soma de tudo isso aqui, desses pares x de i ao quadrado vezes p de x de i, e subtraio dessa soma a média ao quadrado e tiro a raiz. Então vamos fazer primeiro a soma. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer o mesmo truque que eu acabei de fazer agora, de criar uma nova linha, só que obviamente essa nova linha não vai ser o mesmo nome dali, tá? Vai ser que nome que vai colocar, né, pessoal? Vou aproveitar o código aqui, ok? Vai ser x ao quadrado vezes p, certo? E aí, esse cara ele vai ser construído, vai ser obtido como? Eu vou pegar o conteúdo da linha x vezes p e vou multiplicar de novo por colunas. Por quê? Porque colunas, na verdade, é o valor de x de i, tá? E se você tiver dúvidas, vamos mostrar agora que isso vai dar certo, ó, quer ver? Então, aqui ele fez uma nova linha da nossa tabela, tá? Essa nova linha, o que que é? Eu peguei essa linha que já existia e multipliquei por x, aí deu x ao quadrado vezes p, ok? Para cada elemento da linha, né? Então, esse vezes zero deu zero, esse vezes um deu esse cara, esse vezes 2 deu esse, e esse vezes 3 deu esse aqui. Então, tá certinho, estamos validando, estamos comparando, inclusive com o exemplo que está aqui, passo a passo. E aí, agora, veja que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não é só fazer a soma do conteúdo dessa linha. O que que você tem que fazer? Você vai ter uma soma, né? Do quadrado, né? Soma quadrado, que é a soma de quem? Você vai pegar toda a linha, né, pessoal? Você vai pegar toda a linha aqui, ó. Então, vamos fazer a soma. Só que isso não é a conta final, tá? É um pedaço da conta. Depois dessa soma ao quadrado, eu vou fazer desvio padrão é igual a... Aí eu vou pegar a soma aqui, menos a média ao quadrado. E vou tirar a raiz quadrada, elevar a meio, tá? Esse asterisco duas vezes, eu estou fazendo a potência. E aqui eu vou botar desvio padrão. Pronto. Então, com isso agora, pessoal, em princípio, aqui, ó, deu exatamente 0,95. Eu tenho até algo além da segunda casa decimal, né? Eu tenho, portanto, agora, então, o desvio padrão para esses dados tabelados. E com isso, então, a gente conseguiu resolver o equacionamento que a gente tinha, que a gente queria chegar e obter, tá? E tá validado, porque a gente fez passo a passo aqui, manualmente, tudo. Então, isso aqui tá correto, tá ok, tá 100% validado, vamos falar assim, tá? E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoal. E para que eu possa também saber se vocês estão gostando ou não, que coisas que eu devo, enfim, trabalhar mais, atualizar e ajudar aí vocês. Tá bom? Então, espero vocês na próxima trilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não, e na próxima trilha vamos ter mais coisas interessantes, hein? Até lá, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau.